Foi exatamente o que aconteceu. Estratégia. Mas só há estratégia que dá certo quando Deus está no controle. Se você, às vezes, ouve essa palavra, né? O que seria ato profético? O que é ato profético? Eis aí um ato profético para você poder entender o que é um ato profético. Os fatos são bem corroborados com o capítulo 7, onde Deus faz com que Josué descubra o pecado de Acã. Na tomada de Jericó, Deus falou assim, olha, não pega nada, deixa tudo lá, não pega um despojo. Eis que Acã pega uma cuia, uma bacia de ouro e algumas peças e esconde na sua tenda. E a partir desse momento que Acã faz isso, pega do anátema, Josué começa a notar que Israel não vence mais nada. Israel está guerreando contra uma cidade minúscula chamada Ai e não consegue vencer. Diz o texto no capítulo 7 que o exército de Israel fugia, até que Deus falou assim, ó, tem anátema no meio, tem coisa maldita no meio de ti, você vai descobrir. E quando você descobrir, você vai colocar todos diante do povo e eles vão ter que ser justiçados. Eis que então Deus revela que Acã está com a cuia de ouro, a túnica escondida na sua cabana, na sua tenda, e você já sabe qual foi a história, né? Josué descobre e não somente Acã, mas Acã, toda a sua família, todos os seus animais são literalmente mortos. Deus não deixa eles ficarem vivos. Não somente Acã, mas toda a sua família. Veja, né, quando a gente comete erros graves, né, às vezes nem a nossa família está sabendo, mas por causa da gente todo mundo paga o pato, né? Infelizmente. Bom, depois disso Deus prometeu, depois que Deus colocou tudo em ordem e depois que Israel ficou fortalecida novamente, porque Deus retirou a sua mão, o que Deus fala com Josué? Agora vocês vão atacar a cidade de Ai e vocês vão vencer, porque vocês são muito maiores. Enquanto o anátema estava no meio, vocês não tinham como vencer. Mas agora que o anátema foi retirado, vocês vão guerrear e vão vencer. E Deus ainda deu a estratégia. E a estratégia foi muito clara. Se você ler neste capítulo 8, a estratégia vem lá de cima. E a estratégia foi colocar emboscadas e atrair os exércitos para fora da cidade. Eis que isso é feito. Mas agora a gente vê aqui, dentre os vários atos proféticos que a Bíblia relata, nós temos aqui um ato profético. E esse ato profético, ele se diz respeito ao que Deus manda Josué fazer com a lança. Então, versículo 18, o Senhor disse a Josué, estende a lança que tens na tua mão para Ai, porque a darei na tua mão. E Josué estendeu a lança que estava na sua mão para a cidade de Ai. Aqui foi um ato profético. Se você às vezes ouve essa palavra, né? O que seria ato profético? O que é ato profético? Eis aí um ato profético para você poder entender o que é um ato profético. Deus manda que Josué estenda a ponta da lança para a cidade de Ai e simbolicamente, profeticamente, ele fala assim, eu vou entregar essa cidade na tua mão. E ele faz isso. E o texto continua falando, e é interessante que o texto ele dá sobre todo o subsídio para a gente entender que realmente é um ato profético. Então a emboscada, lembra da emboscada que Deus falou para preparar? Então a emboscada se levantou do seu lugar apressadamente e correram, estendendo ele a sua mão, e vieram à cidade e a tomaram e apressaram-se e puseram a cidade a fogo. O que aconteceu? Da primeira vez, Ai atacou, Josué tentou atacar a cidade de Ai e os israelenses, o povo, correu. E eles fizeram a mesma coisa de novo, vamos correr de novo. E eles pensaram assim, eles vão correr de novo, agora vamos ir atrás dele. Só que dessa vez se deram mal. Dessa vez não tinha mais anátema, não tinha mais coisa maldita. Dessa vez eles fizeram a emboscada, correram para fora e atraíram todos os exércitos. Até que Josué então colocou a lança em direção à cidade, ordenou que os outros marchassem. E enquanto um exército estava correndo atrás de outro exército, a cidade ficou vazia, ou pelo menos ficou desterrada, e eles foram lá e tocaram fogo na cidade. Quando o exército de Ai olhou para trás, viram a cidade pegando fogo. E aí não deu mais para voltar, sabe por quê? Porque o outro povo que estava lá estava fugindo também. E aí os dois se encontraram e viraram presa fácil para o exército de Israel. Diz a Bíblia que não sobrou absolutamente ninguém. Mas um grande detalhe, dessa vez, veja só, queridos, interessante. Deus falou na conquista de Jericó, não pega nada de Jericó, deixa tudo lá. O engraçadinho foi lá e pegou e trouxe maldição para toda a tribo, para todo Israel. Agora, na conquista de Ai, Deus falou assim, pode pegar o despojo.
Pode pegar, tá liberado. Vocês vão pegar e eu vou abençoar vocês. Está aqui, o texto está aqui, gente. O texto não deixa a gente mentir. Pode dando glória a Deus aí, compartilhando, deixando um like abençoado em nome de Jesus. Então, vendo Josué a todo Israel que a emboscada tomara a cidade e que o fumo da cidade subia, tornaram e feriram os homens de Ai. Também aqueles da cidade lhes saíram ao encontro, quer dizer, foi um contra o outro, né? Porque um exército estava fugindo e um povo estava fugindo, e puf, bateram. E assim ficaram no meio dos israelitas, uns de uma e outros de outra parte, e feriram-nos, até que nenhum deles ficou que escapasse. Porém, o rei de Ai tomaram vivo e o trouxeram a Josué. E sucedeu que, acabando os israelitas de matar todos os moradores de Ai no campo, no deserto onde os tinham seguido, e havendo todos caído ao fim da espada, até todos serem consumidos, todo Israel se tornou a Ai, ou seja, Israel conquistou a cidade de Ai, e a puseram a fim da espada. E todos os que caíram, olha só, gente, que coisa interessante. E todos os que caíram aquele dia, assim homens como mulheres, foram 12.000, todos moradores de Ai. Agora vamos lá. Porque Josué não retirou a sua mão, a profético, que estendera com a lança, até destruir totalmente a todos os moradores de Ai. Então somente os israelitas, presta atenção, gente, agora Deus deixa fazer, tá entendendo? Quando Deus dá ordem, é para obedecer. Então somente os israelitas saquearam para si o gado e os despojos da cidade, conforme a palavra do Senhor que tinha ordenado a Josué. Prestaram atenção, gente, como é que Deus age? Primeiro, na conquista de Jericó, Deus falou, não pega nada que o que vocês pegarem é maldito. E foi lá Acã e pegou e deu problema para Israel. Agora Deus manda invadir a cidade de Ai e fala assim, ó, agora vocês podem pegar despojos. Pega os bois, pega tudo que tem lá, agora é de vocês, só os israelitas. Isso te parece alguma coisa aos teus ouvidos e atualmente ao teu coração? A mim fica uma lição muito clara. Obedecer a Deus é primordial para a gente conquistar. Desobedecer a Deus é primordial para a gente ter derrota atrás de derrota, por mais que a nossa tarefa seja fácil. Porque quando a cuia, a bacia de ouro foi pega, a túnica foi pega, Israel não vencia uma batalha, perdia batalhas fáceis para povos minúsculos, até que foi descoberto o problema. Depois que o problema foi resolvido, a primeira cidade que Israel vai conquistar é aquela que estava zombando dela, a cidade de Ai, ok? Só que Deus dá estratégia. Vocês vão fazer igualzinho agora, vão fingir que estão correndo, só que vocês não estão correndo, vocês estão atraindo o exército para eles poderem ficar no meio do caminho enquanto a cidade é queimada. Quando a cidade começar a ser queimada, vai fugir todo mundo. E na hora que fugir todo mundo, um vai se encontrar com o outro, e aí vocês vão fazer a festa. Foi exatamente o que aconteceu. Estratégia. Mas só há estratégia que dá certo quando Deus está no controle. Só há estratégia que dá certo quando Deus realmente designa e a gente obedece aquilo que Deus está mandando a gente fazer. Você pode glorificar Deus por isso? Depois que a estratégia é cumprida à risca, o ato profético também é cumprido à risca. Então Deus fala assim, ó, Josué, aponta a tua lança para a cidade e continua com ela erguida para a cidade. Repare que quando os exércitos estão guerreando, Josué continua com a lança e com a mão apontada, ou seja, ele está a caminho para conquistar. Isso significa que quando Deus nos dá uma determinação para um ato profético como esse aí, nós não podemos desistir e não podemos duvidar. Temos que acreditar que o Senhor vai realmente fazer aquilo que Ele disse que ia fazer. Alguém pode glorificar Deus por isso? Agora, nas nossas vidas é exatamente assim. Vamos ao passo a passo nas nossas vidas? Vamos ao passo a passo? O passo a passo é esse. Primeiramente, vamos tirar tudo que não provém de Deus das nossas vidas. Vamos retirar tudo que é anátema. Tudo que você sabe que Deus não quer que fique na tua vida tem que ser retirado em nome de Jesus. E vai ser descoberto. Deus vai colocar a amostra. Quando Deus colocar a amostra, arranca aquilo da tua vida em nome de Jesus. Eu sei que Deus está falando com alguém, porque Deus está falando comigo, Deus está falando contigo, Deus está falando. E Deus vai falar com muito mais gente que vai ver essa mensagem um bom tempo depois. Segundo passo, naquilo que estava te derrotando, você vai de novo. E agora você vai conquistar, mas vai conquistar com estratégia. Estratégia e ato profético. A estratégia foi, finge que está correndo deles, para trazer eles para fora da cidade. O ato profético, coloca a tua lança, Josué, em direção à cidade, e continua com a tua mão erguida e vai, porque eu vou te dar. Não deu outra, queridos. Não deu outra. Toda vez que nós obedecemos a palavra de Deus, e toda vez que nós seguimos à risca aquilo que Deus fala, e toda vez que nós seguimos à risca o ato profético que Deus manda a gente fazer, queridos,
Não tem inimigo que resista. Não tem problema que fique à nossa frente. Não tem nada que fique diante de você, que não caia. Agora tem um detalhe. Mais outra estratégia aí. O povo avançou, mas eles tiveram que guerrear. Ou seja, Deus vai te dar a estratégia. Deus vai te dar o ato profético, mas você vai guerrear. Ok? Não foi tão fácil. Mas também, quando é tudo feito de maneira de obediência a Deus, as coisas se tornam fáceis. O ato profético foi feito, o povo atraiu um outro exército, o outro povo colocou fogo lá na cidade, o povo da cidade sai correndo, deixa a cidade vazia, os dois se encontram, o exército e o povo, e ficam à mercê. E diz a Bíblia que no mesmo dia 12.000 pessoas foram mortas, ou seja, Deus não deixou ninguém ficar vivo. A cidade foi conquistada e Deus permite os despojos. Aí sim, aí quando a obediência, Deus fala, agora pode pegar. Ok, vocês me obedeceram, pode pegar o despojo. Então nós temos que entender, queridos, que existem situações que Deus vai falar assim, ó, não mete a mão nisso, não fica de olho grande nisso. Não adianta, que isso não é para você. Se você insistir, você vai pagar o preço. E tem situações que Deus fala assim, ó, isso aqui você pode pegar, isso aqui é teu. Alguém entende o que Deus está falando? A pergunta que vem logo, pastor, como é que eu vou identificar? Amados, o Espírito Santo está em nosso meio. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando na tua vida agora. Está dizendo para você o que é que você tem que arrancar da tua vida para que as coisas possam fluir. Aleluia. E o que é que você literalmente tem que manter. Também o Espírito Santo está te dando agora a direção, porque agora nós vamos ministrar sobre nossas próprias vidas, primeiramente, o ato profético. E que ato profético é esse, pastor? Eu vou explicar. O ato profético de Josué foi segurar a lança e apontar para a cidade de Ai e ministrar quando o exército atacava. O nosso ato profético também será ministrar sobre aquilo que Deus está falando que vai ser nosso. Ministrar sobre aquilo que Deus está falando que vai ser seu. Mas é Deus que está falando. Então você não pode se confundir primeiramente. Para isso você tem que pedir a unção do Espírito Santo. Quando você tiver certeza que Deus está falando, faz o ato profético. E que ato profético é esse? Você vai orar em sentido daquilo que Deus está falando. Vou dar mais um exemplo aqui, gente, para que você possa entender. Um exemplo claro para que você possa entender. E aqui estamos falando de conquista. Conquista da cidade de Ai. Deus quer te dar uma conquista. Você está clamando a Deus por uma conquista, você já tentou, se deu mal. Mas desde que você se consertou e falou, Senhor, agora tu me deu autorização. E o ato profético de Deus agora para que você possa conquistar é, primeiramente, a estratégia que Deus vai te dar. Que estratégia que Deus vai te dar para voltar ao mesmo lugar e dessa vez guerrear e vencer? Você tem que orar e você tem que falar, Senhor, me dá a estratégia. E Deus vai te dar a estratégia. A estratégia aqui foi atrair o exército inimigo. Se fingir de medroso, mas na verdade já estava tudo arquitetado. A tua estratégia talvez será voltar ao mesmo local como se nada tivesse acontecendo. E aí todo mundo vai pensar, ou a situação vai pensar que você não tem jeito, que você não consegue, e eis que o teu ato profético vai ministrar sobre aquela situação e você vai lutar e vai vencer. Sobre tudo aquilo que você quer conquistar. Então, como eu falei, vamos a um exemplo, né? Exemplo, atenção, exemplo, gente. Deus colocou no seu coração, você sabe que você precisa de um veículo, ok? Você está pedindo a Deus um veículo. Então, quando você está precisando de um veículo, você tem que ter condições ou de comprar à vista, ou de dar uma boa entrada, ou de fazer um financiamento. Você tem que ter condições. Você já tentou, mesmo com condições, você um baita de um contra-cheque, tudo bonitinho, mas na conquista de Jericó, né, os muros caíram, eles fizeram tudo, mas alguém pegou do anátema e aí deu problema. Você tentou e não conseguiu. Você tentou na cidade de Ai e não conseguiu, ou seja, você tentou e não conseguiu. Estou dando só exemplo, tá, gente? Mas desde que na tua vida agora você consertou e Deus vai falar assim, agora você vai lá de novo. Só um exemplo, tá? Vai na mesma agência, o carro vai estar lá te esperando ainda e agora você vai usar uma outra estratégia. Você vai chegar com quem não quer nada e você vai conseguir. Você vai lutar e vai conseguir comprar o carro. Eu só estou dando um exemplo. Se for isso, amém, glória a Deus. Porque é preciso que a gente verbalize isso para que você entenda e entenda que Deus vai te dar estratégia, amados. Então, o ato profético para a tua vida, ele vai ser seguido de estratégia. Então, que você possa entender que o Senhor, mais do que nunca, te dá estratégia, o Senhor, mais do que nunca, te dá ato profético e o Senhor vai te dar vitória. É preciso que você coloque no teu coração esta certeza. E é preciso que você não duvide daquilo que Deus está colocando para você fazer. Tudo aquilo que Deus está colocando para você fazer, você vai fazer em nome de Jesus. E você vai tomar posse da tua vitória e vai conquistar. Logo após a conquista, diz o texto, que
Deus mandou fazer. Olha o que Deus mandou fazer logo após a conquista. O texto está aqui, 28 e 29. Queimou, pois, Josué a Ai e tornou num montão perpétuo em assolamento até o dia de hoje. Não existe mais. Acabou. E ao rei de Ai enforcou no madeiro até a tarde, e ao pôr do sol ordenou Josué que o seu corpo se tirasse do madeiro, e o lançaram à porta da cidade, e levantaram sobre ele um grande montão de pedras até ao dia de hoje. O que significa isso aqui, gente? Isso aqui tem algo muito interessante para as nossas vidas. E aí eu já completo essa ministração. Significa que a tua conquista vai ficar marcada para todo sempre. Você não vai nunca mais esquecer da tua conquista. E vão ficar sinais da tua conquista na tua vida. Sabe para quê? Para aumentar a tua fé e para fazer você entender que é necessário ser obediente a Deus. Quanto mais obediente a Deus somos, mais conquistas nós temos. Quer conquistar? Quer realmente ministrar ato profético? Obedece e crê que Deus está no comando.